Passado mais de 2 meses do coronavírus e também do tal isolamento social que é importante para todos nós, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os cuidados necessários, meios de contaminação e até mesmo os grupos de risco. Para tirar algumas dúvidas e também reforçar ainda mais esses cuidados que são importantes e essenciais, nós devemos ter o quê no nosso dia a dia? Muita cautela e muita proteção. E para falar um pouquinho sobre este assunto, eu converso agora com o médico infectologista Gustavo Araújo. Boa noite, doutor Gustavo. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Boa noite, Dino. É um prazer. Doutor, a primeira pergunta é que muita gente em casa se pergunta também. Nós relaxamos nesses 2 meses ou nós estamos muito mais conscientes do perigo da Covid-19? Conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo um pouco mais a dinâmica de disseminação desse vírus, a evolução dessa epidemia, né? Temos aprendido com as experiências de outros lugares, outros países e outras regiões brasileiras. Mas, de qualquer maneira, as incertezas ainda continuam, né? Muitas dúvidas ainda se mantêm em relação ao tratamento, em relação à possibilidade de futuramente termos vacina e outras medidas de controle mais definitivo, mas nós temos, por outro lado, mais segurança atualmente das medidas que são mais eficazes na nossa prevenção do nosso dia a dia. Doutor Gustavo, o uso da máscara ainda é essencial, é importante para a questão de proteção pessoal da pessoa e da outra também, para evitar a proliferação do vírus? Sim, essa é uma medida que tem se mostrado relevante, né? Nós tínhamos alguma dúvida no início da epidemia se ela realmente teria o impacto esperado. Trabalhos mais recentes têm mostrado isso, a experiência em outras regiões também mostrando isso. Então, não só para prevenção do indivíduo não ser infectado, mas também para aquelas pessoas que eventualmente estão infectadas e não sabem, porque a gente sabe que uma proporção razoável, pelo menos quase que metade das pessoas que são infectadas pelo coronavírus não manifestam sintomas característicos e clássicos, que essas pessoas inadvertidamente acabem transmitindo o vírus para outros indivíduos. Uma pessoa, então, sem máscara, ela pode transmitir para várias outras, mesmo com equipamento? Uma pessoa infectada que não esteja usando máscara e estiver circulando pelos lugares, né, dentro da sua casa, entrando em contato com outras pessoas e também em locais públicos, essa pessoa ela é um eficiente transmissor. Hoje nós sabemos que a capacidade de transmissão desse vírus é maior do que nós imaginávamos no início. Portanto, a máscara é um mecanismo importante para que não haja transmissão e, consequentemente, também para as pessoas não serem infectadas. Doutor Gustavo, aquela orientação que vocês, médicos, nos repassam sempre, lavar bem as mãos corretamente, álcool e gel é fundamental praticamente o dia inteiro, né? Sim, porque as pessoas se preocupam muito, né, e a máscara fica muito associada à proteção das vias aéreas, então para a pessoa não inalar uma secreção respiratória e, consequentemente, não ser infectada. Mas nós sabemos que talvez a forma mais eficiente de aquisição desse vírus, né, é através das superfícies que são contaminadas. Então, o indivíduo que está contaminado com o coronavírus, ele está falando, ele está tossindo, ele está espirrando, essa secreção respiratória se deposita na superfície dos ambientes, esse vírus fica por um período prolongado nesse ambiente, vem uma outra pessoa, toca nesse local, a sua mão acaba sendo contaminada e, consequentemente, ele vai levar essa mão contaminada a alguma mucosa da região da face, que nós chamamos, que é o olho, o nariz, a boca, o ouvido, e a pessoa acaba sendo contaminada. Então, a higiene frequente das mãos, caso ele tenha sido contaminado, para que esse álcool ou então água e sabão elimine esse vírus, ela é fundamental. Então, a higienização das mãos é o procedimento padrão e dos mais importantes. Para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, né, doutor Gustavo, seria aquele aromatizador de ambiente, né, que a gente coloca, que espirra dentro de casa, ele fica um bom tempo no ar. O vírus é mais ou menos assim. Não. Esse tipo de produto, ele acaba tendo um efeito mais cosmético, né, de odor, do que propriamente para a eliminação do vírus, né? Lembrando que a transmissão do vírus ela acontece por gotículas de saliva, que são gotículas pesadas, né, aquela que nós estamos eliminando constantemente ao falar, tossir, espirrar. Essas gotículas são relativamente pesadas,
consequentemente tem uma autonomia de aproximadamente 1,5 m, 2 metros, e ao falar, então, essa gotícula ela vai se depositar logo no ambiente. Então, esses produtos de spray acabam que não têm um impacto, porque isso não vai eliminar o vírus dessas secreções. Eu acho que eu formulei errado a minha pergunta. Quis dizer que mais ou menos o vírus ele ficaria assim como fosse um spray no ar, né? Durante um bom tempo, né? Era essa a minha mais ou menos também. O vírus ele não fica tanto em suspensão. Como eu acabei de citar, o vírus ele é transmitido predominantemente por gotículas e não por aerossóis das vias respiratórias. Logo, ele não fica tanto em suspensão. A tendência dessa secreção é logo se depositar em alguma superfície e ali ficar. Então, essa questão de ficar em suspensão no ambiente é uma via bem menos comum, menos eficiente, que a gente observa mais em pacientes que estão no hospital, que estão em intubação, que estão em ambiente de UTI ou estão fazendo algum tipo de aspiração ou nebulização. Isso no ambiente do dia a dia, essa forma de ficar em suspensão no ar não é uma forma tão eficiente de transmissão, é uma forma extremamente infrequente, eu diria. Doutor Gustavo, muita gente se pergunta em casa também, estamos em isolamento social. Devemos manter a casa sempre arejada? Certamente. Manter o ambiente arejado, as janelas abertas, dentro do possível, né? Então, o ar circulando, isso é importante de tal maneira que a gente não tenha um ar concentrado e, consequentemente, gotículas que possam permanecer em grande concentração e aumentando o risco de transmissão para as outras pessoas. Então, manter o ambiente arejado, as janelas abertas, certamente é uma recomendação também. Doutor Gustavo, a gente sabe que não tem uma vacina ainda, muita gente está preocupada, né? Não se sabe até quando essa pandemia vai continuar. Então, todo esse cuidado que cada um deve ter nesse isolamento social tem que ser redobrado sempre em família. Certamente. Nós não temos uma previsão de quando teremos efetivamente, infelizmente, o fim desse processo pandêmico, né? Nós não temos uma vacina com perspectiva de disponibilização no curto nem no médio prazo, então nós vamos ter que lidar com esse tipo de situação ainda por um período relativamente longo, e, consequentemente, nós vamos adaptar nossas vidas para isso. Então, a minha proteção é a proteção da minha família, a proteção das pessoas com quem eu convivo. Então, eu sou responsável por mim e sou responsável por aquelas pessoas com quem eu estou entrando em contato. Então, esse tipo de situação, de manter sempre as mãos higienizadas, a utilização da máscara, as pessoas manter sempre o ambiente o mais limpo possível, ambiente arejado, evitar aglomerações. Isso, infelizmente, tem acontecido em algumas situações, pessoas fazendo festas, fazendo aglomerações. Isso realmente é um potencial muito grande de disseminação de um vírus que tem um potencial de complicação que não é pequeno. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Continente. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer à tua disposição.